O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 3 da temporada 24-25 do Afundanço. Meu nome é Luís Janes e hoje vamos dedicar esta emissão toda por inteiro às segundas divisões nacionais, masculinas e femininas, onde, como todos sabem, se encontra o grosso das equipas que são por mim acompanhadas. Vamos começar com a competição masculina e temos que os clubes do Sul ficaram encaixados nas séries E e D, ou nas séries D e E. Na série D temos os Galitos do Barreiro Sub-23, o Barreirense Sub-23, o Clube Elvense Natação, o Seixal, o Montijo Basquete, a Associação Juvenil de Estremoz, o Grupo Desportivo e Recreativo de André de Rezende e o Real Clube Val de Cavala. Esta série tem o seu início marcado para o fim de semana do 12 e 13 do 10 e na primeira jornada vamos ter os seguintes encontros. Barreirense Sub-23 vai jogar contra o Galitos Sub-23, o Clube Elvense de Natação recebe André de Rezende, o Seixal vai jogar contra a Associação Juvenil de Estremoz e o Montijo Basquete contra o Real Clube Valcavala. Em relação a prognósticos para esta série, o que é que eu posso dizer? Temos que os dois clubes que vão entrar, o Clube Elvense de Natação e a Associação Juvenil de Estremoz, vão ter uma vida muito complicada, pois os primeiros tempos são sempre muito difíceis. Em relação ao Grupo Desportivo André de Rezende, teoricamente, se continuar o percurso que teve até agora, vai tentar lutar pela passagem à segunda série e pela subida de divisão. Passando agora para a série E, temos o Beja Basket, o Ferragudo, o ACD Ferragudo, os Gaviões de São Brás, os Bonjounenses de Faro, o Atlético de Reguengos, o Cabo Grândola, o Ginásio Olhanense Sub-23 e os Tubarões de Quarteira. Na primeira jornada, também agendada para o fim de semana de 12 e 13 de outubro, temos os seguintes jogos. A ACD Ferragudo contra o Beja Basket, os Gaviões de São Brás contra o Ginásio Olhanense Sub-23, os Bonjounenses contra o Cabo Grândola e, finalmente, o Atlético de Reguengos contra os Tubarões de Quarteira. Em relação a prognósticos para esta série, pois é um bocado complicado, em virtude de ter havido muitas alterações. Por exemplo, a ACD Ferragudo estava muito baseada no projeto do BIC, do José Calabote, que entretanto passou-se de armas e bagagens para o Olhão, para o Ginásio Olhanense, o que vai fazer também com que a equipa de Sub-23 do Ginásio Olhanense não se saiba bem o que é que se pode esperar desta equipa. Em relação aos Gaviões de São Brás, pois, tal como eu disse em relação às equipas da Associação Juvenil de Estremoz e o Clube Elvense de Natação, vai entrar este ano pela primeira vez, vai ser muito complicado e, portanto, não prevejo uma vida muito difícil para os jovens de São Brás. Em relação a Bonjounenses, em virtude do fecho do basquete sénior do Farense, soa-se que houve vários jogadores do Farense que foram para os Bonjounenses, portanto, teoricamente terá uma equipa mais forte que o ano passado, pode tentar lutar para uma passagem à segunda fase. Contra o Beja Basket, que relembro, o ano passado ganhou todos os jogos que disputou contra os Bonjounenses, e também com o Cabo Grândola e o Atlético de Reguengos a lutarem para uma passagem à fase seguinte. Em relação aos Tubarões de Quarteira, também pouco sei sobre esta equipa, mas se continuar com o ritmo do ano passado, não acredito que consigam um lugar para disputar a fase seguinte. Pois, como já tinha anunciado, o formato da prova nesta primeira fase é competição normal de todos contra todos a 2 voltas, sendo que se apuram diretamente para a segunda fase os primeiros e segundos classificados de cada grupo, 10 equipas, e os terceiros classificados disputam uma qualificação para apurar mais 2 equipas. Lá mais para a frente falaremos sobre a segunda fase da competição. Na competição feminina também já ficou tudo definido, sendo que no grupo que nos interessa, a Zona Sul B, a constituição da mesma ficou assim definida. O Gdessa de Barreiros Sub-22, o Carnide Clube Sub-22, o Portimonense, os Lobos da Malveira, o Sporting Sub-22, o Basquete Almada, o Clube Nacional de Natação e o Seixal Clube 1925. Para a primeira jornada, igualmente a ter o seu início no fim de semana de 12 e 13 de outubro, os jogos ficaram assim definidos. Gdessa Barreiros Sub-22 contra o Carnide Clube Sub-22, o Portimonense contra os Lobos da Malveira, Sporting Sub-22 contra o Basquete Almada e o Clube Nacional de Natação contra o Seixal Clube 1925. Em relação ao formato da prova, é o seguinte:
2 grupos de 7 e 8 equipas cada, a 2 voltas, jogam todos contra todos. Apuram-se diretamente para a segunda fase os 6 primeiros classificados de cada grupo. Portanto, o Portimonense, para pensar em passar à fase seguinte, vai ter que pelo menos ficar nas 6 primeiras classificadas. Uma situação que não vai ser fácil, pois, como toda a gente sabe, estas equipas de sub-22 das equipas que estão a disputar os campeonatos nacionais, tanto podem jogar com os jogadores todas, como se for necessário que elas sejam passadas para as equipas principais, é um pouco complicado dizer qual é que é a equipa que elas vão apresentar. No entanto, estou convencido que o Portimonense vai ter muitas e boas hipóteses de passar à segunda fase. Falando agora da Taça de Portugal, também já temos jogos para as primeiras eliminatórias que se vai disputar no dia 20 do 10. E temos então os seguintes jogos. Os bojoneses vão jogar contra o Sporting Marinhense, o Ginásio Olhanense Sub-23 contra o CIMEC e o Elétrico Ponte Sor vai jogar em casa do Sport Algés e da Funda. Na Taça de Portugal Feminina temos os seguintes jogos. André de Rezende contra o Sporting, sendo que se a equipa alentejana ultrapassar o Sporting, vai jogar na segunda eliminatória contra o vencedor do jogo Carnide Clube CIMEC. E está concluído o programa por hoje. Hoje foi curto. Vamos ficar por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos. E até lá, já sabem, divirtam-se e joguem basquete.